Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras e espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Os discípulos unidos perseveravam em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aleluia! Atos, capítulo 1, verso 14. E hoje no Evangelho de João, capítulo 21, verso 21, quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. E nós vamos ver o sentido do que Cristo quer falar para nós hoje, porque Cristo também nos chama a um seguimento, a segui-lo. Às vésperas de Pentecostes, tenhamos o mesmo Espírito que animava os discípulos do ressuscitado, os quais unidos perseveravam em oração. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 16 a 20, ponto 30 a 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César sem nenhuma intenção de acusar a minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 10. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Reze comigo. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Reze comigo. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal.
porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração há de ver a sua face. Reze comigo. Ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 20 a 25. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. João 16, verso 7.13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Senhor, o que vai ser deste? Eis a pergunta de Pedro. E muitas vezes nós questionamos querendo saber, porque o Jesus, sendo o Messias, ele sabe do que é que vai ser de cada um de nós, não é verdade? Jesus já sabe o meu amanhã, já sabe do seu amanhã. E é mais um motivo para nós confiarmos no Senhor, entregando o nosso amanhã na mão de Deus, porque o nosso amanhã pertence a Deus. Muitas vezes nós criamos projetos, planejamos, e o nosso planejamento não se concretiza. Devemos ser homens de planejamento, sim. Planejar faz bem. A comunidade deve planejar, a comunidade deve reunir, construir junto. Jesus está presente no meio de nós quando nós planejamos, mas devemos sempre nos ater com esta responsabilidade, sabendo também que Deus é o Deus do amanhã. Devemos sempre dizer: realize Deus em mim sua vontade. Isso é o que Nossa Senhora, naquele Fiat que nós conhecemos, respondeu ao anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Jesus Cristo, como o Messias, sempre mostrou-se conhecedor do futuro. Ele sabia quem o haveria de entregar, sabia quem era o traidor. Jesus Cristo sabia que Pedro haveria de negar 3 vezes. Jesus Cristo, na leitura de ontem, vai provocar para Pedro 3 perguntas. Tu me amas? Sabendo que Pedro também haveria de responder: eu te amo.
e sabia que Pedro era capaz de conduzir seu rebanho, por isso ele vai dizer também: conduzi minhas ovelhas. Cuidou Pedro bem das ovelhas, a tal ponto até hoje de se preocupar também com um outro discípulo chamado João, perguntando o que vai ser deste. Como um salmo hoje, nós cantamos o Salmo 10 no refrão: ó Senhor, quem tem reto coração há de ver a vossa face. Esses aí, eles tinham uma predestinação. A glória. Nós somos predestinados à glória também. Isso não é o merecer do homem, não é o nosso merecer. Isso é pela misericórdia divina. Jesus Cristo estava ali presente para conduzir a comunidade, para conduzir a igreja, para conduzir a cada um de nós. A preocupação de Pedro muitas vezes acontece conosco também. Não em relação muitas vezes ao outro, mas principalmente em relação a nós. O que vai ser de mim amanhã? Diante de tantas interrogações que o mundo faz, diante de doenças que aparecem, diante de uma pandemia que mata, nós vamos até nos perguntar em relação a nós, em relação ao outro, o que vai ser de nós, o que vai ser de mim, o que vai ser do mundo? Jesus Cristo sabe do amanhã. Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Nós vamos permanecer, e essa palavra permanecer significa que vamos cumprir nossa missão, cada um cumpra a sua missão. Jesus Cristo quis dizer isso, em outras palavras, para Pedro. Cumpra cada um sua missão. Vamos permanecer, e permanecer significa essa luz acesa que nós devemos perseverar. A comunidade deve perseverar, a igreja deve perseverar. Eu devo descobrir a minha vocação, enquanto João descobre a dele, Pedro descobre a sua. Cada um viva a sua missão, cada um responda a sua vocação. Isso é o que importa, que Jesus queria dizer. Não se preocupe com o seu futuro. Também Jesus Cristo quis dizer para Pedro: não vos preocupeis com amanhã. Viva o hoje. Vamos, nesse momento, criar esse alerta na nossa vida. Esse alerta que deve ser para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Dentro de nós, uma resposta, uma certeza. Cristo caminha conosco. Não vos preocupeis. Coragem, eu venci o mundo, Jesus falou em outro momento. Fidelidade ao que Cristo quer de nós. Não vamos nos afastar da igreja, não vamos nos afastar da Eucaristia, não vamos nos afastar dos sacramentos. Vamos ter cuidado com falsas doutrinas. Tudo isso nós estamos meditando aqui dia após dia, com as leituras de Atos dos Apóstolos, com as leituras também do Evangelho. Os discípulos já cumpriram sua missão. Pedro já partiu dessa vida, entregou sua vida, derramou seu sangue. João também. E a comunidade permanece, eu permaneço, você permanece. Deixemos as preocupações em relação a nós mesmos. Deixemos as interrogações em relação ao mundo, em relação à comunidade. Vamos ser comunidade orantes. Rezar pela igreja, rezar pela família, rezar pelos nossos queridos. A primeira preocupação da comunidade deve consistir não no que vai acontecer no futuro, mas no seguimento fiel ao Mestre, que nos ensinou o amor, a misericórdia, o perdão, a reconciliação. Essa é a dedicação nossa de cada dia. Quem fica continua seguindo Jesus, que diz: segue-me, segue-me. Jesus está dizendo para cada um de nós. Assim termina o Evangelho de João com um pedido de Cristo: vem, quanto a ti, segue-me, quanto a ti, segue-me. Vamos deixar essas interrogações. Senhor,
o que vai ser deste, o que vai ser do amanhã. A igreja ela não se preocupa com o amanhã. Ela realiza o amanhã a partir do hoje. Ela se preocupa com a justiça. Ela se preocupa em construir um mundo novo, um mundo de amor, de igualdade. E nós estamos aí às vésperas de Pentecostes e que tenhamos esse espírito que animava as primeiras comunidades, onde nós vimos no Atos dos Apóstolos, todos tinham tudo em comum, unidos perseveravam em oração. Esse é o sinal do Cristo ressuscitado em nós. Por isso hoje Paulo, como nós vamos ver em muitos momentos do Ato dos Apóstolos, é aquele prisioneiro que não se aprisionou. Atos 28:16, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular com um soldado que vigiava. Mas em nenhum momento Paulo desanimou, mesmo como prisioneiro, ele estava a abrir-se. Abriu o coração para Deus e para a evangelização. Paulo mostrava-se interessado em falar de um Cristo ressuscitado, mesmo com as algemas. E nesse tempo as algemas eram pesadas. Era um fardo carregar as algemas de ferro no tempo de Paulo. E Paulo vai dizer, estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada, diz aí. Veja a dificuldade que Paulo teve, mas na leitura de ontem, Jesus Cristo apareceu para Paulo e disse o quê? Para Paulo, que tu tens uma missão em Roma. E Paulo cumpre a sua missão, mesmo com as algemas, pregando o reino de Deus com toda a coragem, não olhando para os obstáculos, para as dificuldades. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Devemos hoje abraçar nossa vocação como Pedro, como Paulo, como João. Devemos sim olhar para a vida destes santos, mas não preocupados com amanhã, mas em vivenciar nossa vocação, que é isso que Cristo quer hoje falar para nós, é isso que Cristo quer propor para cada um de nós. E eu tenho vivenciado a minha vocação hoje, abraçado a minha vocação como a de Paulo, como Paulo assumiu sua vocação, ou sou mais um destes? A sempre se preocupar com o amanhã e deixar para o amanhã a vivência da minha vocação. Ó Jesus, vivo e atuante entre nós, voltas a convidar Pedro para te seguir sem distrair-se com o futuro do companheiro, o discípulo amado. Trate de me seguir. Renova, Senhor, também para nós o convite para te seguirmos mediante profunda comunhão contigo e incondicional amor aos irmãos. Amém. Amém. E amém. Hoje Jesus quer falar para você, quanto a ti, vem e segue-me. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Amém.
Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia e continuar com a Bíblia aberta, porque nós estamos aqui com a Bíblia aberta, meditando a palavra, e a palavra nos conduz aonde? À vida eterna. Portanto, vamos cumprir os 30 minutos que a igreja pede que tenhamos 30 minutos com a palavra de Deus meditando, para nós obtermos o quê? Uma indulgência plenária. Portanto, vamos rezar as laudes aqui, que é justamente o complemento que nós precisamos, que é a oração. A oração é aquele alimento que nos sustenta, que nos dá fé, esperança e caridade para obtermos de Deus todas as indulgências. Obrigado pela sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Cada like que você deixa aqui para nós, deixa bem recomendado o nosso vídeo para que outros venham participar da nossa liturgia. Também compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E também deixe suas intenções aqui, que eu vou rezar um rosário por suas intenções. Isso já está declarado aqui, que todo o rosário que eu rezo justamente é por aqueles que colocam suas intenções aqui. E vamos rezar a seu favor e de seus queridos também. O Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo, salve Maria Santíssima.